E aí, PVC, tudo certo? Tá de preto e cinza e de tênis branco. Ué, mas o tênis é branco. É o uniforme do Botafogo. Tá. E tem o cinza. Parabéns, embora sejam 14h, parabéns aos rubro-negros, aos colorados, aos regatianos, campeões alagoanos, aos atleticanos, campeões no sábado. E vai ter um monte de campeonato que vai invadir a data FIFA. É verdade. E vai ter desfalque. É verdade. Campeonato baiano, né? Vai O baiano vai ter desfalque no Bahia, o cearense vai ter desfalque no Fortaleza. E assim Tem por o diante. Bahia em vantagem nesse primeiro jogo. E tem sorteio da Libertadores, que é importante a gente citar Opa, hoje. muito bem lembrado. Não falei, falaremos bastante sobre esse sorteio da Libertadores, porque tem bastidores também. Além de você entender ali para onde vai cada time, os potes, a gente vai explicar tudo isso aqui. Deixa eu chamar a Lívia Camilo também, porque esteve ontem lá no Allianz Parque acompanhando esse jogo entre Corinthians e Palmeiras. Tudo bem, Lívia? Boa tarde. Você foi vista. Foi pé frio. Boa tarde, Lu. Boa tarde, PVC. Boa tarde, Hernan. De fato, né? É um jogo surpreendente e eu sou pé quente pro Corinthians, né? Aí depende do ponto de vista, para quem é pé frio, para quem é pé quente, gente. Vamos lá, ó, galera, tem enquete para vocês votarem aí, então vocês cheguem mais, podem cornetar o Hernan e o PVC, eu não, tá? Mas os dois vocês podem cornetar, até porque eles erraram nos palpites, hein? Eu também errei, gente. Ó, depois do primeiro jogo da final do Paulistão, o Corinthians será campeão, o Palmeiras vencerá por 2 gols, o título será decidido nos pênaltis. São as possibilidades que temos aí para esse jogo da volta. Eu não errei no palpite. Você não errou no palpite? Você não falou que empate? Não, você falou eu falei que ia dar 2-0 Palmeiras. Mas no começo do campeonato eu falei Corinthians campeão. Ah, tá. Então cada hora você Eu não vai errei, conforme a maré. Posso contar um bastidor aqui? Dei o palpite lá, né? Eu, você, PVC, Alícia, quem mais? Acho que foram nós aqui, né? Nossa, mas eu tô recebendo de mensagem no meu Instagram. Não. Receber mensagem do Instagram faz parte, haters, a gente convive de boa. Mas eu recebi mensagem da alta cúpula do Corinthians. Toma esse bastidor. Nossa, estão bravos. Me cobrando. Tipo assim, teve um lá da altíssima cúpula do Corinthians que só mandou um ponto de interrogação. Olha só, olha só. Tá vendo? O Casão tava também. O Casão mandou um empate. Ele ficou ali mais tranquilo na Berlinda. Ficou no muro. Ô, gente, é só palpite, gente. Não é torcida. Palpite é palpite. E outra coisa, assim, no Corinthians e Barcelona de Guayaquil, eu acertei o palpite inteirinho. Tá bom. O PVC, ele tá defendendo o palpite dele. Não, assim, cara, ou a gente sabe brincar, ou se não sabe brincar, não desce pro play. Não, gente, palpite é palpite, gente. É lua de cristal. Não tem jeito, não. Lua de cristal? Não, bola de cristal. Lua de cristal é a Xuxa. Que me faz sonhar. É que me faz sonhar. Começamos bem a semana, hein? Então vamos ver os melhores momentos dessa partida, então, em que o Palmeiras venceu. Ai, André, não. É que nós somos baixinhos. Somos dessa geração de baixinho. Ai, se recupera agora para falar desse jogo. Ó, Corinthians saindo na frente com o gol do Yuri Alberto, mas foi uma partida em que o Corinthians soube armar uma estratégia de se defender, hein, PVC? E o Palmeiras ali tentou, muitas finalizações, mas não conseguiu agredir de fato o Corinthians e acabou derrotado nessa primeira partida. Eu vou aqui defender uma coisa, falar sobre uma coisa que você não precisa em casa ou no celular ou onde você estiver, não precisa concordar comigo. Mas assim, eu não acho que o Palmeiras jogou mal e que por isso perdeu para o Corinthians. Eu não acho que o Palmeiras jogou mal e o Corinthians também não jogou nada e ganhou do Palmeiras. Como muita gente ouviu dizendo isso. Eu acho que teve um bom jogo. Não foi um jogo gigantesco, brilhante, maravilhoso, estupendo, Liverpool e Real Madrid na final da Champions League. Não se trata disso. Mas eu acho que teve um jogo que o Corinthians fez um plano tático importante, inteligente, bloqueou os espaços, obrigou o Palmeiras a jogar pelo meio, embora tenha jogado pelo lado também, fechou os lados do campo com o Memphis e com o Romero, dificultou a vida do Palmeiras. O Palmeiras, que é um time que está em troca de guarda, tem 8 titulares diferentes ao time que ganhou o Paulista do ano passado. O Palmeiras teve chances de fazer gol, eu diria 3. A bola que o Vitor Roque não tocou para trás do Facundo, o Facundo podia fazer o gol. A bola que o Vitor Roque finalizou na meia direita e o Hugo Souza jogou para escanteio.
E a bola que o Mateuzinho tirou embaixo do gol, que o Rafael Veiga finalizou. Não vou aqui falar, porque foram 19 finalizações, 9 no alvo, o Abel falou em 22, e o Corinthians só chutou 3 vezes. Não se trata disso. Não acho que esse seja o retrato do jogo. Acho que o Corinthians jogou um jogo inteligente, taticamente firme, estrategicamente planejado e que dificultou a vida do Palmeiras. E o Palmeiras não teve ninguém brilhante do ponto de vista técnico e há restrições a algumas atuações. Eu acho que o Richard Rios, em comparação com o Zé Rafael, é covardia. O Richard Rios sempre quer fazer um toque de letra e acaba complicando. Foi contra o Corinthians do Depay e foi ontem de novo na bola que o Depay ganhou do Mike. Mas é estilo, né? Aí é estilo. Mas estilo se você fizer o gol. Se você tomar o gol por causa do estilo, não é, deixa de ser estilo. Estilo de jogo. Acho que é muito da escola do futebol colombiano e com você ainda tem a questão de que ele veio do futsal. Eu discordo de você. Acho que aqui é falha. Não, aí ele falhou. Então, mas ele penteia a bola a mais. Mas aqui não é e aí, nesse caso. E aí quando dá certo, todo mundo fala que ele é um baita de um jogador. Ele é um. Então acho que a gente tem que equilibrar as coisas. É um jogador, mas assim, eu não estou desequilibrando, estou dizendo que ele falhou no gol. Falhou, foi uma falha. Então, neste caso, não é estilo, é falha. Então, mas eu não acho que o Palmeiras tenha, assim como o Mikael podia ter bloqueado o pé direito do Roberto. Mas o Corinthians venceu. Não foi o Palmeiras que perdeu. O Corinthians venceu o jogo porque planejou a vitória, porque organizou um time. Existem 2 times para a gente analisar. Acho que cada vez mais a gente está vendo o jogo só do ponto de vista de um lado. E isso atrapalha. Quem vê o jogo só de um time não vê o jogo. E acho também, PVC, que a gente não pode também só se apegar na questão do resultado. Né? Porque assim, o Palmeiras teve 22 finalizações e o Corinthians 3. Mas o Palmeiras foi uma máquina, amassou e tudo mais. O Palmeiras de fato teve muito mais chances, só que faltou a competência de você realmente fazer o gol. E o Palmeiras tentou, o Vitor Roque fez uma boa partida, o Estevão foi muito bem marcado, e aí é mérito do Andileri, que fez uma partidaça, que foi um dos melhores em campo. Faltou o quê? A presença de um jogador que normalmente é protagonista no Palmeiras, que é o Veiga. Então, assim, a análise ela não pode ficar, o Corinthians foi melhor, o Palmeiras foi pior, o Palmeiras não presta, o Corinthians serve agora. Foram jogos e estratégias. O Ramon Dias pressionado, e a gente falando aqui durante a semana, olha, se o Corinthians não for campeão, se o Palmeiras for campeão, o Ramon Dias está fora, ele correu um risco. E ele apostou alto nisso. Ele não escala o Garro, ele prepara o Garro para jogar. O Garro estava apto para jogar, mas ele prefere preservar o jogador para ter ele inteiro na segunda decisão. E ele corre um risco, porque o time sem o Garro é outro. E a estratégia deu certo. Então ele saiu como gênio do jogo. Se o Palmeiras faz uma goleada, aplica um 4-0 no Allianz, ele sai como burro. Então a questão é muito de ver o resultado, além do resultado, é avaliar a competência que o Corinthians teve dentro das suas limitações e o Palmeiras que tem muito talento, que produziu muito, mas não teve a efetividade no final das contas. E é um Corinthians que reconhece as próprias limitações quando o Ramon Dias arma essa estratégia, né? Então vou chamar a Lívia para ver, Lívia, o que você viu do campo? Realmente um Ramon Dias que precisava dar uma resposta, a gente fazia as cobranças aqui, as críticas que eram justas durante a semana, e ele dá essa resposta no jogo de ontem, num jogo em que ele teve não só estratégia, mas uma estratégia que foi bem executada também, a ponto de anular essas principais forças do Palmeiras, que claro, é muito forte em casa. O que deu para ver em loco ali do campo no Allianz Parque? Lu, é até interessante a gente falar sobre esse ponto de poupar o Garro, porque ao longo da semana a gente tinha essa expectativa, né? A eliminação para o Barcelona de Guayaquil, todo o peso, né? Que esse fim da Libertadores para o Corinthians tinha para essa partida. E aí o Ramon, ele tem a consciência de que se ele manda o Garro para essa partida e o Garro de alguma forma machuca, tem algum problema, ele ia ter que lidar com isso depois também. Ele não quer, ele não decretou
o próprio, digamos assim, a própria berlinda dele. E eu acho que esse foi um ponto assim que o Ramon foi muito corajoso. Ele poupou o Garro, assim, mesmo sabendo que se o resultado fosse negativo, isso poderia pesar para a demissão dele em algum momento. Então, o risco que o Ramon corre é um risco que muitas vezes pode não ser calculado, porque se você toma uma goleada fora de casa, na volta não tem jeito. Então, além de tudo, Ramon foi inteligente, apostou ali, né, num trio muito interessante no meio de campo, Carrilho, Martins e Ranieri, e os três deram conta, os três fizeram movimentações muito legais ao longo da partida, quase que rodando mesmo, né? Mudando de posicionamento. O Martins muito bem durante, né, o tempo que esteve em campo para marcação, e o Carrilho jogou de terno. Para mim, ontem, o melhor jogador do Corinthians também. Em campo. Para mim também. Mais uma vez jogando exatamente. Muito, né? Exatamente. E aí é o que a gente percebe dessa, acho que, coragem do Ramon no momento necessário. E que, para mim, na minha visão, faltou na Libertadores, porque o Ramon poupou Carrilho, poupou Martins no jogo de ida, né, contra o Barcelona. E aí a gente percebe que uma situação que talvez, não sei se subestimando o seu oponente, acaba, né, deixando lá um resultado de 3-0. E aí a volta não teve jeito, mesmo fazendo uma ótima partida. Então, assim, o Corinthians joga bola, o Corinthians tem estratégia, o Corinthians tem uma boa comissão técnica. O problema é que, às vezes, as decisões erradas custam os resultados. Ontem, o Ramon provou que tem coragem, que tem inteligência e que, quando ele faz boas decisões, a coisa vai certo. Eu acho que tem duas coisas aqui. A gente não pode achar que o Ramon Dias é um idiota na quarta-feira e um gênio no domingo. Eu acho que o Ramon tem erros. O Ramon demora para substituir, o Ramon muitas vezes substitui errado, o Ramon não é um técnico extremamente moderno, mas não é porque, por exemplo, essa decisão tinha que ter sido tomada em dezembro. O Ramon é um técnico que está organizando um time competitivo do Corinthians, que pode tirar o Corinthians da maior fila que ele vive desde 77, desde o gol do Basílio. Eu concordo muito com a Lívia, porque todo mundo está falando do Memphis. O Memphis jogou uma boa partida, jogou sacrificado, porque ele mudou o sistema. Já a gente vai ver na prancheta. O Memphis jogou diferente ontem. Mas o Carrilho participando muito mais do jogo, com uma exigência muito maior de marcação. E né? voltou para desarmar o Mike, Sim. por exemplo, numa bola voltando como se fosse quase lateral esquerdo, para marcar o Mike. Uma função muito maior na marcação. Mas para mim o Carrilho foi dono do jogo. E a entrevista do Abel avaliza esse pensamento da Lívia, com o qual eu compartilho, quando o Abel diz: o problema do Palmeiras foi que ele perdeu os duelos no meio de campo. Quem é que tinha que marcar o Carrilho? Era o M. O M pegava o Carrilho, o Richard Rios pegava o José Martins, às vezes invertia, e o Carrilho deitou, sobrou. Os duelos no meio campo foram muito mais vencidos. E em função disso, o Veiga também teve muitas dificuldades no meio. O Veiga foi marcado pelo Ranieri, bem marcado pelo Ranieri. Ser. Diga, Lívia. Eu posso até fazer uma observação aqui. No início da partida, a gente viu uma tentativa muito forte de marcação no Carrilho. E o Carrilho, além da força física, ele tem uma inteligência, né, um controle de bola que é muito diferente. Então, em determinado momento, a marcação do Palmeiras, vendo que não conseguia limitar os espaços do Carrilho e que com um braço ele conseguia se defender e pensar o jogo ainda assim, teve que trazer essa marcação um pouco mais para trás. E aí, os espaços para o Carrilho abriram ainda mais. Eu acho que, de certa forma, o Palmeiras, em algum momento, viu que não conseguia marcar o Carrilho. Essa foi a minha percepção, inclusive. O Palmeiras voltou a marcar individual ontem. Assim, no ano passado, o Abel marcou individual sem sobra grande parte do ano. Ele não está conseguindo jogar sem sobra, até porque o time mudou. O time mudou bastante e acho que é uma das razões da instabilidade do Palmeiras. Mas ele faz o Murilo com o Yuri Alberto e o Michael sobrando, o Michael com o Yuri Alberto sobra o Murilo, é a única sobra. O resto é tudo individual. E aí acho que teve uma queda de rendimento nessa questão do individual. Porque quando o M. Martínez vai no Carrilho, tinha hora que ele conseguia travar,
Mas o Carrilho, além da questão da força física, da inteligência que ele tem, ele é um jogador que tem habilidade. Porque tem uma hora que ele dá um drible no meio das pernas, um rolinho, como a gente fala no futebol, no Emi Martinez, que o Emi Martinez dá até um sorriso falando assim, não acredito que eu tomei esse drible. Tipo assim, ele comeu, ele gastou a bola. Então o Carrilho é muito bom jogador. E é um jogador que ele vai se reinventando. Ele era um jogador de lado de campo. Inclusive nas posições do campo, ia dizer justamente isso. Ele aparece pela direita, ele aparece um pouco mais centralizado. Lu, é uma coisa de louco, porque assim, ele era ponta, aí ele virou uma espécie de um jogador por dentro, chegando mais perto da área, e agora um volante, um 5. É um jogador polivalente, é um jogador que está bem fisicamente. Se não tem lesão, se não tem cansaço, é um jogador que está aí. Ele aparece em todos os lugares do campo ali, fazendo a diferença. Impressionante o que vem jogando o Carrilho. Mas já que a gente está falando dos treinadores, vamos ouvi-los? Vamos ouvir primeiro a dupla Emiliano Díaz e Ramón Díaz. Lo defensivo no acho que no fue una estrategia defenderse. Lo que pasa es que estás hablando de un Chimi, tiene el mejor entrenador de Sudamérica, tiene el elenco, gastaron no sé cuántos millones, no es tan fácil. No, y propusimos también atacar, tener tenencia de bola, mas él es también, el adversario también juega en su casa, en su campo, con el sintético. No es fácil. No propusimos de defenderse, mas Palmeiras te eleva a defenderse. Entonces, acho que la estrategia era también no tener situaciones de circulación de bola, que en el primer tiempo acho que la tuvimos, y proponer un juego más directo. Mas acho que nunca planificamos un juego para defendernos, no, al contrario. Pero bueno, futebol tem esas cosas, pero acho que foi uma grande partida de Corinthians hoje. E vocês vão entender que apesar do Corinthians ter defendido bem, apesar do Corinthians ter defendido baixo, apesar do Corinthians ter ganho mais duelos no meio campo, apesar do Corinthians ter vindo jogar aqui em contra-ataque, acabaram por ser extremamente eficazes, um remate enquadrado, um golo, e nós nas que criamos, mesmo contra um bloco baixo, não conseguimos fazer nem em jogo jogado, nem em transição, nem em bola parada. E vamos nos preparar, como te disse, não temos nada a perder, vamos jogar a casa do nosso adversário e vamos tentar o nosso melhor para reverter a eliminatória. Tá, então, os técnicos explicando como eles viram essa derrota e essa vitória, né, de cada lado. PVC, vamos ver na prancheta, vamos entender esse duelo tático, pode ser? Pode ser. Eu queria só